Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, vamos ler a partir do versículo 11. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, a partir do versículo 11. Você que já achou, diga glória a Deus. Você que ainda não achou, fala, domingo que vem eu estou no estudo bíblico. Vamos ler então, Efésios, capítulo de número 2, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Amém. Aleluia. Vamos orar, Pai. Nós estamos aqui reunidos nessa noite e queremos te falar, Pai. Fala conosco. Queremos te pedir, Senhor, ministra os nossos corações, nos enche do teu Espírito, Pai, que essa palavra venha nos encher, nos renovar, que a nossa fé seja fortalecida e edificada nessa noite, desde já, que toda barreira, que todo impedimento, que toda ação do maligno, que caia por terra agora no nome do Senhor Jesus, e que os nossos ouvidos, os nossos corações estão atentos, Pai, sedentos para ouvirem a Tua voz. Fala conosco, Deus. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos vivido dias, queridos, que temos nos acostumado não só a uma palavra, a uma expressão, mas a viver em um distanciamento. Você já ouviu isso várias vezes nesses dias, manter distanciamento social para ter uma certa segurança, para evitar de ser contaminado, para evitar de contaminar também. E nós vivemos assim, queridos, por causa de uma certa prevenção. Só que na Bíblia, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que existe algo na Bíblia que também causa separação. Existe algo que está registrado nas Escrituras Sagradas e que também causa um distanciamento. Existe algo nas Escrituras Sagradas que também é até mais prejudicial e mais perigoso do que o vírus que nós enfrentamos hoje, ou que qualquer outro vírus ou enfermidade, que também causa distanciamento, também causa morte, que é o pecado, queridos. O pecado causa um distanciamento. O pecado também gera morte. O pecado continua gerando aflições. O pecado continua gerando morte e destruição na vida das pessoas. Não somente naqueles que vivem ou que praticam o pecado, mas na vida daqueles que estão ao redor também. Um assaltante, ele está cometendo pecados? Sim ou não está? Está ou não está? Um assaltante, ele está cometendo pecado ao assaltar alguém? Mas o pecado dele está influenciando a vida de outra pessoa, sim ou não? Está também, não está? O pecado, ele gera morte. O pecado gera sofrimento. O pecado gera aflição e continua gerando, queridos. Não é porque nós estamos na geração da pós-modernidade, não é porque hoje criamos outros mecanismos, não é porque hoje temos a tecnologia, não é porque hoje temos redes sociais, que o pecado deixou de ser pecado, que o pecado deixou de produzir o mal, ele continua produzindo.
E dentro desse contexto, desse conceito, o pecado, em primeiro lugar, ele gerou um distanciamento do homem com Deus. O pecado fez uma separação. Você conhece a história, Gênesis capítulo 3. O ser humano estava lá no Jardim do Éden, tinha comunhão com Deus todos os dias, mas o seu pecado fez com que Deus precisasse tirar o homem do Jardim do Éden. Fez com que Deus precisasse se afastar do ser humano. E ainda hoje é assim, querido. Tem pessoas hoje que estão distantes de Deus. E aqui a gente precisa aprender, estar distante de Deus, nem sempre, não necessariamente, significa estar distante da igreja. Tem pessoas que continuam frequentando os nossos cultos, ou os cultos, seja dessa igreja ou de outra igreja, mas estão distantes de Deus. Como a gente gosta de dizer, bota aquela capa de santidade, bota aquela máscara, e não máscara para proteger o rosto, mas aquela máscara para esconder a sua face, e continua frequentando os cultos, continua fazendo da sua vida espiritual uma vida religiosa, onde tem toda uma aparência, onde tem todo um esquema, onde tem toda uma ritualidade, mas lhe falta Deus. O pecado continua produzindo isso, querido. Não é algo que eu queira, não é algo que eu goste, mas ele continua produzindo separação. Ele continua produzindo distanciamento. Lembre-se, Deus foi até o ser humano. O ser humano se escondeu. E Deus teve que tomar uma atitude de tirá-lo do jardim do Éden. Então não foi o homem que saiu por livre e espontânea vontade. Foi o próprio Deus que não podia se relacionar com o homem por causa do pecado. Quando eu vivo na prática do pecado, querido, querendo ou não, gostando ou não, nós nos somos afastados de Deus. Nós somos separados de Deus. Nós queremos fazer como Adão fez. O que Adão fez? Vou me esconder, mas vou continuar no paraíso. Vou me esconder de Deus, mas vou continuar aqui com Deus. Não é o que muitos de nós tentamos fazer quando pecamos? Sem perceber, a gente quer se esconder, mas continuar no paraíso. A gente quer se esconder, mas quer continuar desfrutando de uma certa forma da presença de Deus. O pecado, querido, nós querendo ou não, ele causa uma separação, ele causa um distanciamento. E para não ficar só das minhas palavras, vamos lembrar de Isaías 59, quando a palavra de Deus vai nos dizer que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos fechados ou agravados para que não possam ouvir. Mas os vossos pecados ou as vossas iniquidades, depende da versão que você usa, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, por mais que a gente não queira, o pecado traz uma separação. Por mais que a gente não queira, não tem como haver comunhão entre luz e trevas. Por mais que a gente não queira, o pecado traz um distanciamento. Deus não pode se aproximar, Deus não pode estar junto. Então, a primeira coisa que eu vejo nessa questão de distância, e nós vemos nesse texto isso muito claramente, tanto os gentios, eles estavam distantes de Deus. Por que eles estavam distantes de Deus? Por causa do pecado deles. Por causa da separação que Deus impôs por causa do pecado. Precisamos, queridos, estar atentos a isso na nossa vida. Talvez o pastor não saiba, talvez ninguém saiba, mas Deus sabe como é que está a nossa vida hoje. Deus sabe como é que estão os nossos corações hoje. Deus sabe em que caminhos nós temos andado hoje. Deus sabe cada escolha que cada um de nós tem feito nos dias de hoje. Uma segunda coisa que o texto nos mostra, e que eu também queria falar aqui nessa noite, é que o pecado ele também nos distancia, causa um distanciamento em nós de quem Deus quer que nós sejamos. Se você olhar para a humanidade hoje, por causa do pecado, a humanidade tem se aproximado de Deus ou se afastado de Deus?
Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para sermos parecidos com Deus e nos relacionarmos com Ele. Mas a verdade é que, com o crescimento do pecado, como o próprio Senhor Jesus mesmo disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O pecado, a iniquidade tem se multiplicado nos nossos dias. E isso tem nos afastado de ser quem Deus quer que nós sejamos. Tem nos distanciado do projeto, do propósito que Deus tem com a vida de cada um de nós. Você sabe que Deus tem um propósito com a sua vida? Você sabe que Deus tem um plano com a sua vida? Você sabe que Deus quer que você seja alguém? Você sabe que Deus quer que você seja uma bênção? Você sabe que Deus quer te usar para a glória do nome dEle? Mas para nós vivermos isso que Deus tem para nós temos que nos aproximar de Deus. Temos que abandonar os nossos pecados. Agora, se eu viver na prática do pecado, e quanto mais eu me envolver com o pecado, mais distante eu estarei desse projeto. Mais distante eu estarei desse propósito. Mais distante eu estarei daquilo que Deus tem para mim. Então hoje, eu tenho que fazer uma análise da minha vida. Não da sua vida, mas da minha vida. Você faça da sua, mas deixa eu fazer uma análise de mim mesmo. Porque muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, e tem pessoas aqui que já ouviram profecias de Deus, já ouviram mensagens de Deus dizendo: eu quero que você seja isso. Eu quero que você faça isso. Então você sabe onde você quer chegar. Você sabe aonde Deus quer te conduzir. E às vezes nós olhamos para a nossa posição hoje e nos parece muito distantes daquele local onde nós pretendemos chegar. E se nós analisarmos, talvez uma das coisas que estão nos distanciando tanto seja os nossos próprios pecados. Seja nós não queremos abrir mão de certas coisas, que isso tem nos distanciado muito de chegar aonde nós queremos. Deus é poderoso, querido, para nos colocar lá onde Ele disse que colocaria. Deus é poderoso para cumprir os seus planos e projetos na nossa vida e fazer aquilo que é a vontade dEle se cumprir. Mas isso é um projeto, isso é um trabalho, isso é um plano que é feito em concordância, em coparticipação de Deus e nossa. Se Deus promete, mas a gente quer continuar nos nossos erros e pecados, nada acontece. Continuaremos distantes, continuaremos afastados, continuaremos longe daquele projeto que Deus tem para nós. Agora, a partir do momento que a gente recebe uma palavra e a gente crê naquela palavra e fala: não, então eu vou mudar de vida, então eu vou buscar a Deus, então eu vou me limpar, eu vou abandonar os pecados, eu vou me arrepender. Meu irmão, aí a gente começa a caminhar e a continuar caminhando em direção àquilo que Deus tem para nós e as coisas acontecem. Nós vemos isso na vida do próprio apóstolo Paulo. Você já imaginou você chegar no Evangelho e a mensagem que você receber é: eu te chamei, como Deus falou para Paulo, mas eu te chamei para você pregar para os gentios e reis. Até aí tá bom, né? Mas aí Deus disse assim: eu te mostrarei o quanto é valioso e quanto importa você sofrer pelo meu nome. Tem pessoas, meu irmão, que você fala que no Evangelho tem sofrimento, elas já não querem vir à igreja. Imagina você falar que o ministério dele seria marcado por sofrimento. Paulo, ao receber aquela mensagem, teve um conflito, querido. Mas a palavra que Deus deu a ele, de ser uma testemunha, de pregar para reis, de pregar para líderes, se cumpriu. Por quê? Porque ele decidiu crer. E ele decidiu consertar a vida dele diante de Deus. Ele decidiu não escolher mais viver na prática do pecado e do erro, mas ele escolheu viver o projeto que Deus tinha para ele e caminhou em direção àquilo. Então, nessa noite, Deus tem um projeto para nós. Nessa noite, Deus continua tendo um plano para as nossas vidas, mas Ele espera de nós abandonarmos o pecado. Ele espera de nós lutarmos para não vivermos na prática no pecado que nos aprisiona,
ou como disse Hebreus, que tenazmente nos assedia. Temos que lutar contra isso, queridos, porque isso nos distancia de quem nós realmente somos. Isso nos distancia de quem realmente Deus quer que nós sejamos. E é aqui que a gente já entende porque é que muitas pessoas, quando você convida essas pessoas para virem à casa de Deus, elas não querem vir. Às vezes, não é porque elas simplesmente estão rejeitando a salvação. Às vezes, não é porque simplesmente elas não querem falar com você. Mas é porque elas sabem que ao virem à casa de Deus, terão que fazer certos consertos na vida delas. E não estão ainda dispostas a fazer isso. Falo por experiência própria. Eu não nasci no Evangelho, queridos. Eu vim depois. E pessoas me convidavam, e eu já tinha um pouco de conhecimento da palavra de Deus, e eu falava, para eu ir à igreja, eu vou ter que largar isso. E eu não queria largar. Estou falando da vida de ninguém, não estou falando da minha. Eu não queria largar. Para eu ir para a igreja, eu vou ter que mudar certas coisas. E eu não queria mudar. Então eu preferia viver distante. Eu preferia viver num distanciamento de Deus do que viver aquilo que Deus tinha para a minha vida. Eu escolhi o pecado, queridos. Mas, naquele tempo, eu era ignorante. Naquele tempo, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, que você tem hoje. Hoje, quando nós escolhemos o caminho do pecado, hoje, quando nós escolhemos o caminho do erro, conhecendo as Escrituras, é diferente. Nós estamos abrindo mão de tudo aquilo que Deus tem para nós, não só no presente, mas apontando para a eternidade, para viver na prática de um pecado hoje, que vai me saciar talvez só hoje. E muito provavelmente não vai ser nem hoje o dia inteiro, vai ser só alguns minutos, algum pouco tempo. Isso é não só um erro espiritual, mas também é uma insanidade você abrir mão da eternidade por um momento de prazer. Então vamos nos voltar para Deus, querido. Vamos fazer aquilo que Deus tem nos conduzido a fazer. Mas uma terceira coisa que eu queria falar aqui, antes da gente orar, é que o pecado também nos separa das pessoas, queridos. Nós fomos criados para viver em comunhão. Nós fomos criados para viver em unidade. Nós fomos criados para viver em congregação. Fomos criados assim. Deus criou o ser humano assim. Quando você lê lá em Gênesis 2, não é bom que o homem esteja só. Naquele texto específico não está falando só de casamento, não. Aquele texto específico está falando de congregação. Está falando de viver em grupo. Está falando de viver em comunhão. O ser humano não foi feito para viver isolado, mas foi feito para viver em grupo. Foi feito para viver em comunhão. E nesse texto nós vemos, o ser humano ele estava separado de Deus. Ele estava longe do projeto de Deus para si mesmo. Mas também a humanidade estava dividida por causa dos pecados. Havia uma divisão entre o povo da aliança e havia uma divisão entre os gentios, ou o povo não judeu. Esse texto ele é muito claro quanto a isso. E o pecado também nos distancia das pessoas. Por que hoje tem crescido tanto o movimento dos desigrejados? Pelo menos um pecado envolve a maioria deles. A mágoa, o ressentimento. A maioria desses que se dizem desigrejados, qual é a desculpa deles? Eu fui ferido na igreja. Me feriram na igreja, eu não quero mais estar na igreja, eu quero só estar com Deus. Ou seja, estão com uma mágoa, um ressentimento no coração. Não querem perdoar aquela pessoa que feriu e está alimentando aquilo ali. Um pecado que nos distancia das pessoas. Não tem como um casamento perdurar aonde um dos cônjuges adultera, que isso influencia toda a família. Não tem como isso não influenciar os filhos. Não tem como isso influenciar aqueles que estão ali perto. Mesmo que ninguém saiba, mas o relacionamento está quebrado. Pecados, queridos, influenciam pessoas.
Não tem como um pecado não influenciar, por exemplo, um filho que se envolve com drogas. Não tem como isso não influenciar a vida dos pais. Não tem como isso não influenciar a vida da família. Então, que nós precisamos despertar para isso. Um pecado que envolve um membro da igreja, não tem como isso não influenciar a nós como um todo. Você é membro de um ministério, não tem como isso não influenciar o seu ministério. A gente acha que não, mas influencia. Ah, ninguém sabe, pastor, mas eu estou roubando lá a minha empresa. É, meu irmão, isso aí pode já dar um problema. Ninguém sabe, mas eu estou adulterando. Eu estou vivendo no sexo ilícito, no pecado. Eu estou usando drogas e ninguém sabe, meu irmão. Ninguém está sabendo, mas isso está destruindo a sua vida. Está destruindo a sua comunhão com Deus. Está te afastando de quem Deus quer que você seja. E sem você perceber, está influenciando as pessoas que estão ao seu redor. E isso aí não é só para você, não. É para mim, é para todos nós. O pastor João Paulo pregou semana passada, quando... Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, quando a cidade de Ziclag é destruída, aqueles homens ficaram com tanto remorso, talvez, com mágoas, que queriam até apedrejar Davi, ou seja, houve uma separação ali, por causa do pecado, por causa de querer não liberar o perdão, não entender naquele momento, eles foram tomados por uma raiva tão grande, queridos, por uma ira tão grande, que queriam descontar até em Davi. Sem a gente perceber, querido, o pecado nos afasta. Aquela pessoa que participava tanto do culto, que queria se envolver no ministério, de repente ela já não quer mais vir tanto assim. De repente ela já não quer mais se envolver tanto assim no ministério. O que será que aconteceu? Não estou dizendo que todos os casos sejam pecado, mas se existe um pecado ali, com certeza, ela já não vai mais se sentir tão à vontade assim para estar no nosso meio. Ela já não vai sentir mais tão à vontade de estar ministrando, de estar servindo, porque o pecado traz separação, queridos. E aí, como a gente aprende aqui com o nosso pastor Roberto, o lobo, ele não ataca as ovelhas reunidas. O lobo não ataca as ovelhas que estão perto do pastor. O lobo não ataca as ovelhas quando estão reunidas no seu rebanho, mesmo que estejam no ambiente meio que selvagem, vamos dizer assim, mas o lobo não vai atacar, porque as ovelhas unidas, elas se defendem, elas se protegem. Mas a ovelha que se isola, a ovelha que se afasta, é aquela que está vulnerável, e é aquela que o lobo ataca, que o leão ataca, que os animais ferozes atacam, trazendo esse princípio de que o pecado nos afasta das pessoas. O pecado nos afasta da comunhão da igreja. O pecado nos afasta da comunhão dos irmãos. E quando eu falo nos afasta, às vezes a gente continua sentado no banco, meu irmão, mas está longe de Deus. Às vezes continuamos sentados no banco, mas estamos longe da congregação. Às vezes estamos sentados no banco, mas a nossa comunhão com Deus e com os irmãos da igreja já acabou. A gente só manteve a aparência, mas a espiritualidade já não existe mais. São esses que o lobo ataca. São esses que o lobo vem para tentar destruir. São esses que o lobo vem para tentar, como diz a Bíblia, roubar, matar e destruir. São esses que o lobo vem para tentar afastar de vez da congregação e do pastor. Por isso que nós precisamos estar atentos. Por isso nós precisamos estar vigilantes. Por isso nós precisamos estar examinando não a vida dos outros, mas a nossa própria vida. Para que a gente não deixe que o pecado nos afaste de Deus. Para que a gente não deixe que o pecado nos afaste de nós mesmos e de quem Deus quer que nós sejamos. Para que o pecado não nos afaste da nossa comunhão, da nossa congregação. Infelizmente, a maioria das vezes, nós nos afastamos das pessoas que mais nos amam, por causa do pecado. Às vezes, por causa de um momento de prazer, a gente se afasta talvez da esposa, dos filhos, se afasta do pai, da mãe, se afasta
dos irmãos, da família, se afaste dos irmãos da igreja, pessoas que nos amam, dos amigos. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas que fizeram isso? Se afastaram por causa de pecados, entraram em caminhos tortuosos, por causa de falsas amizades, perderam verdadeiras amizades, por causa de relacionamentos falsos, perderam relacionamentos verdadeiros, e isso trouxe grande destruição para a vida deles. No nosso caso, meu irmão, olhando para a palavra de Deus, olhando para esse texto que lemos, nós vemos que tem uma saída. Nós vemos que tem um refrigério. Nós lemos como foi pregado aqui, tem um socorro para nós. Diga graças a Deus, diga aleluia, diga amém. Ah, pastor, eu estou no pecado, eu estou no erro, acabou para mim, graças a Deus. Não, meu irmão. O texto nos mostra claramente, ele repete e fala, a Cristo que é a nossa paz, pelo sangue de Cristo nós temos retenção, nós fomos reconciliados. Então o que eu tenho que fazer, meu irmão? Voltar para Cristo, me arrepender dos meus pecados, reconhecer que eu estou no erro e abandonar o erro. Como a própria palavra de Deus diz, que aquele que confessa e deixa os seus pecados, alcançará misericórdia. Deus tem misericórdia para nós, Deus tem conserto para nós, Deus tem uma vida de comunhão conosco para nós, Deus tem uma vida de nós sermos quem Ele quer que nós sejamos. Deus tem uma vida de nós vivemos em comunhão, queridos. Embora hoje esteja falando-se tanto de distanciamento social, embora hoje as redes sociais que foram criadas para nos aproximar, na realidade, está nos afastando cada vez mais, nos individualizando cada vez mais, mas no projeto de Deus ainda tem comunhão para a gente, uns com os outros. Deus ainda tem comunhão para a gente com a nossa família. Deus ainda tem comunhão para a gente com os nossos amigos, com os nossos irmãos de fé. Amizades verdadeiras, relacionamentos verdadeiros e saudáveis para nós. Mas para isso, meu irmão, eu preciso me arrepender. A palavra de Deus para nós é escolha a Deus, escolha as coisas de Deus e não as coisas do mundo. O mundo tudo é passageiro, meu irmão. Os pecados são passageiros. O prazer que o pecado proporciona é passageiro. Mas a alegria que Deus está para dar para nós é eterna. Ela permanece, ela não acaba. Qual é o prazer, meu irmão? Quanto tempo dura o prazer de uma pessoa que usa drogas, por exemplo? Quanto tempo dura o prazer de uma pessoa que abusa do álcool, por exemplo? Quanto tempo é o prazer de você, de repente, pegar um dinheiro que não é seu? Quanto tempo você pode desfrutar daquilo ali? Quanto tempo é o prazer de uma relação sexual fora do casamento, meu irmão? São pequenos tempos, são pequenos desfrutes que nós temos, comparado com uma eternidade na presença de Deus, que começa já hoje, porque lá em João, no Evangelho de João, o Senhor Jesus disse, no capítulo 5, aquele que tem a Cristo, aquele que tem o Senhor, aquele que tem o Filho, tem a vida eterna. Eu não vou ter a vida eterna, eu já tenho. Então eu já começo a desfrutar dessa alegria e dessas bênçãos já nesse tempo presente. Então Deus tem alegria para nós, Deus tem prazer para nós, Deus tem vitória para nós, Deus tem regozijo para nós já nesse tempo presente. Não vai esperar morrer, não. Já aqui já tem. Então já aqui nós já estamos desfrutando das bênçãos. Então a palavra de Deus para nós é: escolha a bênção, meu filho. Escolha a bênção porque isso é melhor. Escolha a bênção porque é muito maior. Escolha a bênção porque vai te trazer muito mais alegria e satisfação. Por um período de tempo muito maior, que aponta para a eternidade. Somente através de Cristo podemos então ser reaproximados de Deus. A Bíblia nos diz que Jesus nos reconciliou com Deus através do seu sacrifício. Nós estávamos distantes, mas pelo sacrifício de Cristo fomos trazidos para perto de novo. O pecado nos distanciou, mas Cristo nos reaproximou de Deus. Através de Cristo nós fomos então reconciliados e também reconquistamos
o projeto de Deus, vamos dizer assim. Como a Bíblia mesmo diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então hoje eu posso ser um novo homem. Hoje eu posso ser, você pode ser, no caso, uma nova mulher em Cristo Jesus. Podemos então ser o projeto que Deus planejou para nós. Podemos então voltar a ter a comunhão que Deus tinha para nós. Podemos voltar a ser instrumentos de Deus como Deus tinha para nós. Porque Cristo nos recriou. Nos deu uma nova oportunidade. E nós podemos, queridos, somente em Cristo, nós podemos, como diz o texto, ter paz uns com os outros. Viver em união, viver em unidade, querido, é algo que só Deus faz. Não pense você que a torcida do Flamengo está em união, que está em unidade. Não, não está. Eles simplesmente estão gritando juntos. Gritar junto é uma coisa. Viver em união e unidade é outra completamente diferente. Viver em comunhão é outra completamente diferente. Só Jesus pode fazer isso. E Deus, ele é tão poderoso, como diz lá em Provérbios, que o homem que agrada a Deus, ele até reconcilia esse homem com seus inimigos. Ou seja, o poder de Deus ele é tão grande que ele opera até nos nossos relacionamentos com os nossos inimigos, para que possamos ter um relacionamento melhor. Perceba como o poder de Deus é tão grande que consegue operar nos nossos relacionamentos para nos ajudarmos a viver em congregação. Porque tem relacionamento, meu irmão, que a gente não tem como acabar. Por exemplo, o local que você trabalha. Você escolhe todos os funcionários que trabalham lá com você? Nem se você for o dono da empresa, meu irmão. Porque você tem que colocar ali segundo as pessoas se propõem a trabalhar ali. Às vezes você quer colocar alguém na sua empresa e a pessoa não quer. Então nem você decide 100% quem trabalha com você. Tem pessoas que têm que estar ali ao seu lado. E você tem que conviver bem com essas pessoas. Mas como, pastor? Com a graça de Deus, meu irmão. Com o poder de Deus. Com a bênção de Deus. Ele vai te ajudar a você viver bem com essas pessoas. E não se isolar. Não viver em isolamento. Não viver em afastamento. Mas que nós possamos viver juntos como povo de Deus. Possamos viver juntos como igreja do Senhor. Porque assim Deus trará a bênção dele sobre nós. Assim Deus trará a paz dele ao nosso coração. E como é bom, querido, você saber que você está em paz com Deus. Como é bom você saber que você está em paz com pessoas. E como é bom você saber que você está em paz consigo mesmo. Muitos dos conflitos que tem gerado hoje no ser humano, de forma geral, é porque ele não está em paz consigo mesmo. E como é maravilhoso você saber, não, como disse o apóstolo Paulo, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Um homem que estava em paz consigo mesmo, querido. Ele não estava em conflito em ser quem era, ele estava em paz em ser o que Deus fez dele ser. Como isso traz paz ao nosso coração, como diz o texto. Então a paz de Deus começa a nos abençoar e nos acalmar depois de estarmos reconciliados, tanto com Deus, com pessoas e conosco mesmo. Então nessa noite, meu irmão, nessa noite, minha irmã, você que nos assiste, você que está aqui junto conosco, é noite da gente escolher Deus. Você pode virar para essa pessoa que está próxima a você e dizer para ela, escolha Deus, meu irmão. Escolha Deus, minha irmã. Amém? Vamos nos colocar de pé. Feche seus olhos. Pai querido, nessa noite nós estamos aqui reunidos e reconhecemos que em muitos momentos da vida nós escolhemos aquilo que era a nossa vontade, não a tua, e isso nos trouxe grandes perdas. Talvez por causa das nossas más atitudes, perdemos a comunhão com o Senhor, por exemplo. Talvez por causa das nossas más atitudes,
nós fomos nos distanciando de quem nós queríamos ser, Pai, mas que naquele momento escolhemos viver da forma errada. Talvez por causa das nossas atitudes, e talvez isso abranja todos nós prejudicamos relacionamentos, ó Deus. Talvez tenham pessoas aqui que estão conosco hoje, estão nos assistindo, que estão aí numa campanha de oração e clamor pela sua família, onde o próprio relacionamento dela está danificado por causa dos seus erros e pecados. Nessa hora, Pai, nós te pedimos, nos perdoa, Senhor. Se tem algum pecado que te acusa nessa hora, meu irmão, fala com Deus, não é comigo, não é com a pessoa do lado, mas fala com Deus. Nos perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos perdoa porque todas as vezes que nós vivemos na prática do pecado, nós estamos dizendo, eu escolho o pecado e não Deus. Mas nessa noite nós queremos ser diferentes, Deus. Nessa noite nós queremos escolher Deus. Nessa noite nós queremos escolher a Tua vontade. Nessa noite nós queremos escolher o Teu plano, o Teu propósito, o Teu projeto. Nessa noite nós queremos escolher a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, a comunhão com a igreja. Nessa noite nós queremos escolher a obediência, Senhor. Como a Tua palavra mesmo diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Nessa noite nós queremos escolher, Pai, a integralidade, não a aparência, Pai. Não simplesmente a gente fantasiar algo, não. Nós queremos escolher a integralidade, nós queremos escolher a realidade, nós queremos escolher a verdade, Senhor, porque nós somos um povo da verdade. Lava-nos no sangue do Senhor Jesus, Deus. Oh, Pai, no nome de Jesus, quebra todo o poder do pecado sobre as nossas vidas, como diz a Tua palavra, que aquele que está em Cristo, ele não tem prazer no pecado, que aquele que está em Cristo, o pecado não o domina mais. Então, Pai, no nome de Jesus, as amarras, as cadeias, o prazer, Pai, vai quebrando tudo isso em nós, em nome do Senhor Jesus, Deus. Pelo sacrifício do Senhor Jesus, tudo isso foi quebrado. Então transforma nossas vidas, transforma nossos desejos, transforma nossas vontades, ó Pai. No nome do Senhor Jesus, porque nós queremos viver em comunhão. Nós queremos viver em comunhão com a Tua casa, em comunhão com a Tua igreja, em comunhão com o Teu povo. Como eu falei aqui, quantos desigrejados, quantas pessoas hoje escolhendo, eu não quero mais viver na igreja porque fui magoado. Alcança-nos, ó Deus, nessas situações. Lava os nossos corações disso, limpa os nossos corações das dores, das mágoas, as feridas que foram feitas, ó Deus, que sejam curadas pelo Senhor nessa hora, no poder do nome de Jesus. Você que está nos assistindo aí, meu irmão, sai desse isolamento. Esse isolamento seu aí está produzindo morte na sua vida. Se você não está percebendo, receba a palavra de Deus para você, o diabo já está te rondando, meu irmão. Volta para o aprisco o quanto antes. Volta para a casa de Deus o quanto antes. Volta para debaixo da proteção do cajado do pastor o quanto antes. Trabalha nas nossas vidas, ó Deus. Resgata-nos, restaura-nos, traz a paz de volta. Ah, Senhor querido, no nome de Jesus, nos ajuda a viver num ambiente de amor, como foi pregado recentemente domingo aqui, Senhor. Nos ajuda a viver nesse ambiente de amor, de perdão, de reconciliação, não só entre nós e o Senhor, mas também de uns para com os outros, ó Deus. Porque não tem como vivermos juntos sem que um fale com o outro, sem que um fira o outro de alguma forma, porque nós somos falhos, ó Deus. Mas ainda assim nos ajuda a viver em amor e perdão. Nos ajuda, Pai, como diz a Tua palavra, que o Senhor deu à igreja um ministério de reconciliação. Então nos ajuda a ter esse ministério de reconciliação, não só com Deus, mas nos ajuda uns com os outros, também sermos instrumentos de reconciliação. Não nos deixe ser uma igreja, o irmão falhou comigo, nunca mais falou com ele. O irmão falhou comigo, não dou mais oportunidade. Não, Senhor. Sejamos uma igreja de reconciliação e cura de relacionamentos. Para a glória do Teu nome. Que sejamos uma igreja, Pai, que sabe conviver uns com os outros, apesar das nossas debilidades e fraquezas. Que a Tua graça seja manifesta entre nós. Que o Teu amor seja manifesto entre nós. Como diz lá em Colossenses, que acima de tudo esteja o amor de Deus, que é o vínculo da perfeição. Que o Teu amor então esteja manifesto entre nós, ó Deus. Que o Teu amor nos encharque, que o Teu Espírito esteja entre nós e em nós, ó Deus, como diz a Tua palavra, nos unindo, nos azeitando, nos ajudando a estarmos juntos, ó Pai. No nome de Jesus,
que o teu sangue esteja sobre nós, Deus, o sangue de Cristo, o sangue da reconciliação, o sangue do perdão, o sangue da nova aliança, o sangue, Pai, da purificação e da limpeza, que o teu sangue esteja sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus, nos purificando e tirando todo o pecado das nossas vidas. Quando o adversário olhar para nós, ele veja o teu sangue, ele veja a tua presença, ele veja o teu amor em nós. Ele não tenha vínculo, ele não tenha brestas, ele não tenha caminho de nos tocar, Pai, porque nós somos o teu povo, somos as tuas ovelhas, somos o teu rebanho debaixo da autoridade do cajado do pastor celestial, do sumo pastor que é Cristo. Santo, santo. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa os pastores dessa igreja, abençoa os diáconos, abençoa, Pai, os nossos ministros, os nossos obreiros, abençoa os nossos membros, abençoa os nossos ministérios, ó Pai, no nome de Jesus. Seja conosco, Senhor, que glorifique o teu nome, como diz a tua palavra, que nós façamos qualquer coisa, quer comais ou bebais, ou façais outra qualquer coisa, seja tudo para a glória do Senhor. Seja glorificado nas nossas vidas, Pai. Seja glorificado na nossa igreja. Seja glorificado nos nossos ministérios, ó Pai. Seja glorificado nas nossas famílias, ó Deus. Ó Pai, seja que nós fazemos o que for fazer, a coisa mais comum e natural que é comer ou beber, que possamos fazer isso para a glória do Teu nome. Que no nosso trabalho possamos fazer o nosso trabalho para a glória do Teu nome, Senhor. Glória a Deus. No nome de Jesus, ó Pai. Nos reconcilia. Renova a nossa comunhão, renova a nossa intimidade contigo, Pai. Talvez alguém que está com sua intimidade quebrada. Talvez aqui alguém que estava com a sua comunhão, que está nos assistindo, não tinha mais comunhão com Deus. Que essa seja um momento de restauração da nossa comunhão, de restauração do nosso prazer. Ah, Pai, no nome de Jesus, como eu disse aqui, aqueles que são filhos teus não têm prazer no pecado, mas eles têm prazer na tua presença, eles têm prazer no louvor, no ambiente de adoração, eles têm prazer no ambiente da comunhão com os irmãos. Ó Pai, no nome de Jesus, resgata isso, Pai. Resgata o prazer na oração, resgata o prazer de voltar a cantar, Pai. Quantos aqui cantavam dentro de casa e Deus está dizendo, estou sentindo saudade do teu louvor desafinado mesmo, mas canta, adora, busca a minha presença, clama a mim, ó Deus, faz a tua obra nas nossas vidas, ó Deus, resgata-nos, renova-nos, ó Pai, renova, Pai, a nossa alegria, renova a nossa comunhão, renova, Pai, o nosso prazer em fazer a tua obra, em seguir o teu caminho. Renova-nos, ó Pai, nessa noite, no nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Aplauda ao Senhor com o seu melhor. Diga glória a Deus.